Por que você deve orar? E qual o benefício que a oração traz para a tua vida? Olá, o meu nome é Paula Carolino e hoje eu vim falar sobre o porquê você deve orar. No vídeo anterior eu falei como se deve orar, como é que se ora, porque algumas pessoas ainda têm dúvidas de como fazer isso. E o vídeo de hoje é o porquê devemos orar e qual a importância da oração em nossas vidas. O primeiro ponto, a oração, ela traz intimidade com Deus. Quanto mais a gente ora, mais intimidade a gente tem com o Senhor. Se você não tem o hábito de orar, você vai perceber que a sua intimidade com Deus ela vai ser menor. Assim como quando você namora, quando você tem o seu marido, você percebe, ou você tem a sua esposa, você percebe que a intimidade ela vai aumentando quanto mais próximos vocês ficam, é ou não é? Quando vocês eram namorados, vocês se lembram de coisas que vocês não faziam, que fazem agora depois de casados. Ou até mesmo ainda enquanto namorado, vocês percebem que no começo do relacionamento, vocês agiam de uma forma que hoje vocês já não agem mais. Hoje vocês já são mais espontâneos, se entendem melhor, se conhecem melhor. Porque se eu chegar e perguntar para você, o seu cônjuge, ele gosta do quê? Ou até mesmo aquela amiga, aquele amigo que você conheceu há muito tempo já e os laços eles foram se estreitando ao decorrer dos anos. E aí você se lembra como era essa amizade no início e como é essa amizade hoje. É diferente, não é verdade? Exatamente assim que é com o Espírito Santo de Deus. Quando nós começamos a orar, quando nós iniciamos o hábito de orar, é diferente de anos depois de oração. Anos depois de oração, você já consegue ter mais argumentos na hora da oração, você consegue se concentrar melhor no que você está dizendo, aprende muitas coisas com o próprio Espírito Santo. Você consegue dar lugar para ele, você acredita em dons do Espírito, se você acredita em línguas estranhas, por exemplo, é nessa hora que você vai buscar na hora da oração, é orando. Conforme o tempo passa, a sua intimidade com o Senhor, ela vai se estreitando. Assim como qualquer um outro relacionamento, a oração, ela também aumenta o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. E aí, com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a te contar, a falar com você sobre segredos, intimidades que ele tem guardado para si, mas ele ainda não falou com você. Ao decorrer do tempo, conforme você começa a ter aquela aproximação com ele, ele começa a te falar, ele começa a te mostrar coisas que ele não mostraria se você não estivesse orando, se você não estivesse buscando, ou se você não tivesse um grau de intimidade com ele. Assim como quando você tem um amigo, tem uma pessoa que você confia, você conta um segredo para ela, alguma coisa que você não contaria para ninguém, é assim ou não é? Você não conta as suas intimidades, ou um segredo, ou alguma coisa que, na tua opinião, ninguém pode saber, você não conta para outra pessoa a qual você não confia, você não se abre para essa pessoa. Existem pessoas que se abrem com mais facilidade, existem pessoas que se abrem com mais dificuldade e então não conta segredo para qualquer pessoa. Já existem pessoas que demoram um pouquinho menos para poder se abrir. E é exatamente isso que acontece entre você e o Espírito Santo quando você estreita os seus laços com ele através da oração. A oração ela faz com que você tenha um relacionamento muito profundo com ele, com o Espírito Santo. E através desse relacionamento é onde você vai começar a ter direção sobre a tua própria vida, porque ele vai cuidar de você. O Senhor Deus, ele cuida de nós a partir do momento que nós abrimos a porta para que ele o faça. A partir do momento que nós estamos debaixo da sua obediência, a partir do momento que estamos buscando. Só que o que acontece? Muitas pessoas esperam ouvir de profetas, de profecias, mas o Espírito Santo ele não precisa hoje que um profeta venha falar com você, ele não precisa que alguém venha falar com você. Ele mesmo pode fazer isso, afinal Jesus Cristo morreu na cruz e através da sua graça
Nós temos a oportunidade de ser salvo mesmo sem ser merecedor. Não somos merecedores, mas temos direito à salvação e também ao contato com o Espírito Santo. Porque uma coisa está muito ligada à outra, porque ele não havia sido ainda liberado para o mundo antes de Jesus morrer. Ele não era liberado, nós não podíamos conversar com ele não podia falar com a gente dessa forma como hoje ele fala. Como um amigo mesmo, como uma pessoa que está ali do nosso lado e fala, não vai por este caminho não. Olha, faz o seguinte, não compra isso. Só que muitas vezes a gente não dá ouvido para ele, a gente faz o que a gente quer, não é verdade? Não pode. Porque se ele tem uma intimidade com você, ele vai te falar. E é muito importante que você comece a ouvir ele, assim que você começar a ter esse grau, esse nível de intimidade. Para que ele possa ver que você está entendendo o que ele fala, e aí o nível a qual ele vai falar, você vai também aumentar. Ele vai te livrar, vai existir lugares que você vai querer e ele vai dizer para você não ir, vai ter lugares que ele vai falar para você ir, vai ter coisas que ele vai falar para você não fazer, para você fazer. Vai ter amigos que ele vai te mostrar que não são amigos. Ele vai começar a contar segredos mesmo para você, coisas que ele quer para tua vida, coisas que ele quer te livrar. Porque a palavra do Senhor, ela fala que quer que nós tenhamos vida. Vida, o Senhor, ele nos deu a vida e a vida também é um dom. E o Espírito Santo de Deus, ele quer que a gente viva bem. Então ele começa a se comunicar com a gente para que a gente possa entender ele. E é o que? Através da oração. Você vai ter intimidade com ele. Então você vai começar a ouvir ele, vai começar a ser direcionado por ele. Aonde ele falar que é para você ir, você vai. Se ele disser não vai, você não vai. E assim, com o decorrer do tempo, você vai perceber o quanto ele está fazendo bem para a tua vida. O quanto ele te ama. O quanto ele te livra e cuida de você, das setas malignas de Satanás, do homem mau, da mulher mau, da pessoa má, que Satanás usa para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria. O ladrão, que a palavra de Deus diz que veio para matar, roubar e destruir, ele te livra também disso. Obviamente que nós estamos sujeitos a tudo isso, mas existe um momento, sim, que o Senhor ele vai te livrar. E não vai ser através de ninguém falar com você, vai ser ele mesmo através do seu coração. Mas aí vai ser por quê? Porque você tem a intimidade para ouvir ele falar. Assim como você ouve uma pessoa próxima a você. Porque aí você vai estar conectado com Deus. Você vai estar conectado com ele. Quando você está conectado a Deus, também você é preenchido. Não te falta alguma coisa que normalmente você sente falta quando você não tem. Quando você não está buscando, quando você não está orando, você se sente vazio. Quando você busca, ele te preenche de uma forma que você não sente falta de nada. Não especificamente, não assim, você sente aquela alegria, porque você vê ele cuidando de você. E aquele vazio some. Se você não estiver orando, não vai acontecer, e aí Satanás se aproveita disso para vir preencher com o que ele quer. Mágoa, depressão, ansiedade, que faz parte, inclusive, a ansiedade da nossa falta de fé no Senhor, no cuidado que ele tem conosco. A gente não entregar os nossos caminhos a ele, mas é tudo o que? Satanás ele vem e planta a partir do momento que nós estamos vazios. Se você estiver vazio, é isso que vai acontecer. Você vai ser preenchido por Satanás e não pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que é muito importante você manter uma oração diária com o Senhor. Em Salmo 5:2:17 fala que ele atenderá a oração do desamparado e que ele não vai desprezar a sua oração. Em segundo lugar, a oração, ela afasta Satanás e o sucesso de suas investidas contra a nossa vida. O Espírito Santo ele se comunica com você, então ele vai te avisar quando não for para você fazer algo ou quando for para você fazer algo. E o que acontece com isso? Satanás ele bolou um plano para você. Satanás ele tem um plano ruim lá, maléfico para a tua vida, para destruir sua vida, para destruir seu casamento, seus filhos, não importa. E aí o Espírito Santo ele vem antes, ele te avisa para você fazer uma campanha de oração, para você fazer um jejum, fazer uma campanha de louvor, não importa, ou para você orar. Ele vai te avisar. E aí você vai lá, você entendeu que foi ele e você vai respeitar aquilo e vai fazer. Aí, aquele projeto que Satanás estava tentando fazer contra a tua vida vai ser anulado. Ele vai ser completamente anulado, porque ele não teve vez. Porque o Espírito Santo veio, testificou no seu coração
o que poderia acontecer ou até mesmo o que você poderia fazer, porque algo estaria para acontecer, mesmo que ele não especifique o que realmente ia acontecer. E aí Satanás perde mais uma batalha contra a sua vida. Mas isso foi por quê? Porque você estava com uma intimidade maior com o Senhor. E aí você pôde ouvir o alerta dele para sua vida. Às vezes, você pede uma resposta para Deus e aí ele não responde. Você fica aguardando aquela resposta. E aí Satanás ele vem, ele fica tentando fazer com que você tome a decisão. Se Deus não respondeu ainda é porque a decisão dele é sim. Ele não respondeu ainda, ele está demorando para responder, então é porque sim, ele acha que você tem mesmo que fazer isso. Se você estiver em oração, você vai ter o conhecimento dele. Quando o Espírito Santo falar com você, você vai saber que é ele. E se ele não falar, você vai saber que ele não falou, porém ele vai falar. Então você vai esperar a resposta dele. Você vai dizer assim, não, ainda não vou tomar essa decisão porque ele ainda não me respondeu. E aí você vai ver como o seu caminho vai trilhar de uma maneira muito mais nítida. Você vai parar de colher coisas que não eram para você estar colhendo, cometendo erros que não eram para estar cometendo, porque você não tinha uma instrução de quem vê o futuro. E agora você tem. Porque quando você toma uma decisão que não era para ter tomado, uma decisão precipitada, e na realidade, no final das contas, você vai descobrir que aquela decisão foi errônea. Você não deveria ter tomado, você vai sofrer. É ou não é? Você vai sofrer, você vai ficar desanimado, vai ficar depressivo, dependendo do que for, vai ficar muito triste. E Satanás ele se aproveita ali daquela situação para poder criar coisas ruins em nossa vida. Então, quando você ouve o Espírito Santo falar para você e você obedece, você fecha aquela brecha e aí Satanás ele não vai poder fazer nada porque você não cometeu aquele erro. Então você não vai ter que arcar com aquilo como ele gostaria. Você não vai ter aquele momento como ele gostaria que você tivesse, aquele momento de destruição, aquele momento de se sentir sozinho, achando que Deus não está com você. Obviamente que isso pode sim acontecer, Deus também nos prova. Mas existe certos tipos de prova que nós colocamos em nossa vida e não Deus. Existem certos tipos de provas que Deus não nos mandou, mas são frutos que colhemos através dos nossos erros, das nossas más escolhas. Você consegue entender o que eu estou falando? Uma má escolha, ela faz com que Deus te perdoe se for um pecado e você pediu perdão. Só que a consequência dela não é tirada. E consequência, normalmente, traz muito crescimento, amadurecimento, porém também muito sofrimento. E existe certos tipos de sofrimento que a gente não vai precisar passar. E como é que a gente vai evitar eles? Obedecendo à voz do Espírito Santo. E aí, as brechas em relação a Satanás, elas serão todas fechadas. E em Jeremias 33:3, ele fala assim, clamar a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo, capítulo e versículo, ele é uma confirmação do que eu falei anteriormente, que o Senhor Jesus, ele, através do seu Espírito Santo, nos conta segredos. Eu clamo a mim, você fez a sua parte, clamou a ele, a parte dele será, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha aí, que não sabes. Então, é um segredo. É alguma coisa que você não sabia, uma novidade. É algo que você não saberia se você não tivesse clamado a Ele. E ao clamar a Ele, ter essa intimidade, essa aproximação, Ele revela a você. Isso é muito maravilhoso, porque a sua vida vai ficar muito mais clara para poder seguir adiante e tomar inclusive as suas decisões. A oração nos traz vitória. Através da oração você vai conseguir alcançar vitórias, coisas que talvez iria demorar anos para você receber, ou você nunca receberia se você não estivesse orando, se você não tivesse esse hábito diário de oração com o Senhor, essa intimidade a qual estamos falando. Existem certas batalhas que você só vai conseguir vencer com oração.
Existem certas batalhas que você só vai conseguir vencer com jejum e oração. Existem certas batalhas que você só vai conseguir vencer buscando a Deus. Se você não estiver, não vai conseguir vencer. Porque a palavra do Senhor, ela diz que há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. A palavra do Senhor, ela também diz em Efésios 6:12 que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. Ela é contra hostes da maldade, ela é contra principados e potestades. Existem certos momentos que você vai precisar se levantar em oração, em jejum. Satanás, ele vai usar pessoas para te machucar, ele vai usar pessoas para te ferir, ele vai usar pessoas para te magoar, para falar o que você não gostaria de ouvir, coisas que vão machucar o teu coração. Ele vai usar pessoas no seu trabalho para tentar tomar o seu lugar. Ele vai fazer de um todo para literalmente infernizar a tua vida. Quando a palavra do Senhor, ela diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é disso que ela está falando. Porque aquela pessoa, em sã consciência, se não tivesse o inimigo ali, essa pessoa não faria nada daquilo. Então existem certos momentos que você não tem que se levantar contra a pessoa ou contra a situação em si. Você tem que ter esse olhar espiritual, que é quando você tem essa intimidade, ele já te mostra. Então você tem que entender isso. É necessário você ter essa visão de quando é o diabo, de quando é o demônio, de quando é maligno, de quando ele está tentando te afligir usando uma pessoa, muitas vezes pessoa da sua família, pessoa que você ama. Inclusive, a situação que mais machuca um ser humano é quando alguém que ele ama está fazendo alguma coisa que o machuca. Não é verdade? Dói mais. A dor, ela é diferente de quando é uma pessoa que você não conhece, que você não tem sentimento nenhum por ela. E normalmente ele pode sim usar pessoas muito próximas a você. Mas de qualquer forma, como é que você vai vencer? É em oração. Não é brigando, não é quebrando barraco, não é. É em oração. É você ignorar aquela pessoa por um momento e você dobrar o teu joelho. Porque o Senhor, ele vai se levantar por você, se levantar pela tua causa e vai repreender o demônio, não ferir aquela pessoa, porque ela também é uma alma. Independentemente de ser cristão ou não, independentemente de qualquer coisa, uma alma é uma alma, uma vida é sempre uma vida. Deus, ele nunca vai nos justificar se houver luta contra a carne, contra o sangue. Hoje, nos dias de hoje, nós temos a lei, nós temos a graça, e a graça, ela foi liberada para todos. Então, a partir do momento que você entende o que é espiritual e você luta com as armas espirituais, a sua vitória, ela vem mais rápido e ela vem muito mais precisa também. E daí não gera mágoa, não gera raiva, porque quando você briga com alguém, entra em discórdia, gera raiva, gera mágoa. E aí, se gera mágoa e você ficar com mágoa em teu coração, você vai deixar de ser abençoado, aquela pessoa também não vai ser abençoada, vai ter que haver perdão. Então, para evitar tudo isso, entregue a Deus. Dobre teu joelho, nem que for todos os dias. Entregue até que o Senhor levante pela tua causa e resolva a tua situação. E tenha fé, porque se você não tiver fé, de nada vale. Você precisa acreditar que Ele vai se levantar por você, que Ele vai se levantar pela tua causa, porque Ele vai. Ai, mas eu tô orando há uma semana e Ele ainda... Calma, não é no seu tempo. Pode ser um dia, como pode ser mais. É no tempo dele, porque Ele sabe como trabalhar, Ele sabe o momento exato, o lugar exato. Fique tranquilo, fique tranquila. Ele vai te responder e Ele vai resolver a sua situação, desde que você realmente tenha entregado a Ele. Pode ver que em Mateus 7,8 fala que aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta vai se abrir. Então, se você está fazendo isso, está clamando ao Senhor, tenha fé. Acredite que a palavra dele é verdadeira e Ele vai vir pela tua causa. Orando, nós podemos vencer as tentações. No mundo atual em que vivemos, as pessoas, elas não estão querendo muito vencer as tentações. Não é verdade? Elas estão agindo por impulso. Elas querem alguma coisa, então elas vão atrás para tentar conseguir. Assim como uma criança, quando ela quer alguma coisa, o que ela faz? Ela chora, ela birra, ela pirraça, ela se joga no chão. Ela tenta de todas as formas conseguir aquilo que ela quer. E aí ela não se preocupa, digamos que seja algo que tenha que comprar.
Ela não se preocupa se o pai não tem o dinheiro, se não é o lugar apropriado. Ela vai querer brincar com aquilo por mais tempo que um dia. Ela não se preocupa com nada disso. Ela quer, então ela vai atrás. Normalmente está acontecendo isso com o ser humano hoje em dia. O ser humano, ele quer alguma coisa, ele vai atrás. Ele quer alguma coisa, ele simplesmente acessa. Ele simplesmente busca e consegue. Só que o que acontece? Existe um problema nisso aí, porque quando é algo errado, vai ter uma consequência. E tudo que o Senhor Jesus, Ele nos ensina, Ele quer que o Seu Espírito Santo, é que a gente tenha uma vida de paz, não uma vida má. E como é que nós vamos conseguir uma vida de paz? É a gente fazendo as coisas corretas. Se nós não estamos fazendo as coisas corretas, nós estamos abrindo brecha, abrindo portas no reino espiritual para que coisas ruins venham sobre a nossa vida. Se você acredita em Deus, você acredita em reino espiritual. Então, a partir do momento que você está orando, que você está buscando a Deus, você consegue olhar com uma visão diferente essa sua fraqueza. Eu não sei o que é, mas você sabe. E aí você consegue lutar contra aquilo. Você consegue se afastar daquilo com muito mais facilidade, ao invés de ir buscar e tomar posse. A tentação é algo que vai tirar a tua paz, algo que vai tirar até mesmo a tua salvação. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque não vale a pena perder a salvação. E o Espírito Santo, ele nos alerta quanto a tudo isso também. Se tem alguma coisa que está errado, ele vem e nos avisa. Ele vai te avisar que não é para você fazer, que não é para você pegar, que não é para você acessar, que não é para você ir atrás. E aí se você respeitar a palavra dele, o conselho que ele te deu, você vai ver lá na frente. Pode não ser hoje, mas você vai ver lá na frente como foi bom você ter optado por não ter feito aquilo. E o Espírito Santo está aqui justamente para isso. Quando você se afasta dele, você não vai ouvir a voz dele. Então, você vai buscar mesmo o que a tua carne quer, o que você quer. Mas não vai se preocupar com o que vai acontecer depois com a tua vida. E ele se preocupa com o que vai acontecer depois. Então ele te alerta, ele te avisa e ele te livra também. Eu tô vendo muitas pessoas perder até a sua vida por causa de decisões que estão tomando que não era para estar tomando, caminhos que estão andando que não eram para estar andando ali. Chegou a hora dele. Não tinha chegado a hora dele. O Senhor Jesus, ele não havia determinado a hora dele. O fato dele permitir que uma pessoa morra não significa que ele queria que ela morresse. Só que muitas vezes você está fazendo o que a tua carne quer, o que você quer, e você não para ouvir o que Deus quer para a tua vida. Por quê? É muito chato ouvir alguém falar para mim o que é para mim fazer, o que é para mim vestir. Isso é insuportável. Então vista o que você quiser, ande como você quiser, vai pelo caminho que você quiser. Só que aí depois você não chora, não reclama quando as coisas começarem a acontecer de ruim na tua vida. Porque, na verdade, tudo que o Senhor alerta, inclusive em seus mandamentos, é para nos proteger. É para proteger a nossa vida. Porque a vida dele não vai mudar em nada. Se você matar alguém, a vida de Deus vai mudar em quê? Ele vai continuar sendo Deus. E você, como que você vai viver? Se você vive adulterando, se prostituindo, como que é a tua vida? Se drogando. Então, na verdade, tudo o que o Senhor é contra é porque Ele quer que nós tenhamos literalmente uma vida diferente, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de tranquilidade. Porque na verdade o mundo, a vida aqui na Terra já traz coisas ruins pra gente, porque Ele mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. Então Ele já venceu. E se nós andarmos conforme as suas leis, a gente vai conseguir chegar lá, que é a nossa salvação, porque tudo que Ele tem para você aqui é passageiro. Por isso o foco dele maior é a tua salvação. E é na oração, é buscando a Ele, é orando, que você vai conseguir tudo o que você deseja e no final a tua salvação. E ainda vai fechar a brecha para Satanás, ainda vai evitar sofrimentos futuros, vai evitar colheitas desnecessárias, vai evitar consequências tristes ou desastrosas, e a tua vida será diferente. Por quê? Porque você decidiu buscar ao Senhor face a face,
buscar uma intimidade maior com Ele, a tua vida, com certeza, ela vai ser diferente. Perfeita, não tem como, mas diferente, com certeza, ela vai ser. A palavra do Senhor, em Mateus 26:41, diz assim: vigiai e orai para que não caias em tentação. Algumas versões, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E por causa da carne, você pode perder a sua salvação. E não é o que você quer. E você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não é cristão, tem o desejo de aceitar a Jesus? Tem o desejo de fazer as coisas corretas? Então, faça o que eu acabei de explicar nesse vídeo e eu garanto a você que você terá uma vida de sucesso, uma vida diferente de hoje em diante. Com a oração, você vai aprender a dar valor às coisas certas. Você vai aprender e vai entender o que o Senhor ele realmente quer da tua vida, o que o Senhor ele tem para a tua vida. Hoje o ser humano está muito focado em dinheiro, está muito focado em bens materiais, está muito focado. Muitas vezes pela própria sociedade, né, que estipula que você tem que estar com um carro melhor para você ser melhor visto, né? Porque talvez se hoje nós vivêssemos todo em uma ilha deserta, todo mundo comendo a mesma coisa, vestindo a mesma coisa, eu tenho certeza que muitos de vocês não iam se importar e até preferir não pagar tanto imposto. Só que a nossa sociedade, ela fala como tem que ser seu cabelo, como tem que ser sua pele, como tem que ser seu corpo, como tem que ser um casal, como tem que ser o seu carro, como tem que ser a sua casa, onde é que você vai morar. Ela fala, indiretamente, mas fala, com as suas ações, com os seus olhares, com as suas atitudes, elas falam. Então isso faz o quê? Pressiona o próprio ser humano a querer mais a cada dia para impressionar o outro ser humano. E aí, só que o que acontece com isso? É errado você buscar uma vida melhor? Obviamente que não. Mas a partir do momento que você coloca isso à frente de Deus, você abandona o Senhor por causa de dinheiro, você abandona Jesus Cristo, você abandona o caminho dele para poder ter fama e sucesso. Mas para quê? De verdade, me responda, para quê? Se o objetivo é passar por este mundo e viver a vida eterna, que é o que ele tem pra gente de maravilhoso, ou você acha que quando ele falou que ia pro céu preparar muitas moradas para nós, ele estava falando de pouca coisa? Ele não estava falando de pouca coisa, ele estava falando de algo maravilhoso e que nós vamos viver eternamente. E com certeza se encaixa em nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Olha, e você correndo atrás ao ponto de abandonar Jesus, de abandonar a sua obra, de abandonar o plano que ele tem na tua vida, de abandonar o teu chamado para conquistar fama, sucesso, dinheiro aqui na terra. Sendo que tudo isso vai acabar, tudo isso vai ser destruído. Quantas pessoas ricas aí você não vê que morrem aí depois filmam suas mansões abandonadas, cheias de mato. E aí, aonde está a alma dela? Ela lutou tanto, ela conquistou tanto. E agora? Porque a palavra do Senhor, ela fala, não junteis tesouro na terra, onde a traça rói, onde o ladrão rouba, junteis no céu. Porque tudo que você faz de bom aqui na terra, lá no céu é registrado. E aí, os seus tesouros, ou seja, os seus valores, que aqui na terra seriam as finanças, os seus valores, estão sendo aumentados lá no céu. Então, eu consigo acreditar fielmente que para cada obra que você tiver aqui na terra, você vai ter um galardão lá. Ou seja, uma pessoa que passa a vida inteira fazendo a obra de Deus, não se preocupando tanto com as coisas materiais, se preocupando em agradar o Senhor, se preocupando em ser diferente, se preocupando com a salvação do próximo, em amar o próximo. E aí, uma pessoa que vive sua vida bagunçada, de prostituição, de adultério, de bebedeira, aí na última hora essa pessoa morre. Antes dela morrer um pouquinho, ela se arrepende e aí ela pede para que o Senhor o salve. Então aquela pessoa
que fez tudo isso e morreu, eu tenho plena convicção que ela lá no céu não terá o mesmo galardão que aquela outra pessoa que aqui na terra, desde novinho, procurou fazer a obra do Senhor. Então você está vendo a importância? Quando você começa a orar bastante, que você começa a perceber que isso não é tão importante quanto você buscar mais ainda a face dele, tá mais próximo dele, para quando ele voltar. Ah, mas ele vai voltar quando eu estiver velho. Você não sabe. Às vezes ele pode não voltar hoje, não ter o arrebatamento hoje, mas você morrer hoje. Você ir ali na padaria, pá, perdeu a vida, seja lá como for, ou aqui dentro da tua casa mesmo. E você não estava esperando. Então ficar achando que, na velhice eu aceito Jesus, na velhice eu mudo, na velhice, não vai adiantar, porque você não sabe se você vai chegar na velhice. Então começa a ter mais amor pela tua vida, porque a tua vida ela pode ser eterna. Ela não se limita nisso aqui que você está vivendo. Ela pode ser uma vida eterna, que é literalmente o que o Senhor tem para a tua vida. Então Ele quer que você viva uma vida que boa? Quer. Ele quer que você busque mais conhecimento, corra atrás? Quer. Só que Ele não quer que você coloque isso à frente dele. Porque vai existir um momento de dificuldade na sua vida e que o seu dinheiro, digamos que você consiga todo esse dinheiro que você quer, não vai poder te proporcionar. Ele não vai poder te proporcionar uma saúde, porque existem certas doenças que o dinheiro não vai poder curar. O melhor tratamento, vamos para os Estados Unidos, lá tem um médico, não vai dar. Todo o dinheiro gasto apenas te proporciona um conforto maior, um tratamento mais digno. Mas a vida não vai te proporcionar. Ou do seu filho, ou de alguém que você ama, sua mãe, seu pai, não importa. Aquela pessoa pode até ter um tratamento melhor, mas ela não pode continuar vivendo. Sabe, existem pessoas que não conseguem ter felicidade porque não tem dinheiro. Ou tem o dinheiro, mas aquele momento ali acabou e ela se desespera. Sem o dinheiro eu não vivo, sem o dinheiro o que eu vou fazer? Elas se esquecem que o Deus dela é aquele que no deserto fez a roupa crescer no corpo, desceu maná do céu, fez sair água da pedra. À noite, ele colocava uma coluna de fogo, assim, que além de esquentar o povo, direcionava para que o povo não precisasse parar, para que o tempo fosse mais curto, né? Porque o tempo já era muito longo, até chegar na terra prometida. E de dia, como no deserto é muito quente, ele colocava uma nuvem. Ele cuidou daquele povo mal agradecido muito tempo. E hoje você acha que ele não vai cuidar de você. Porque a partir do momento que você se desespera ao ponto de ficar depressivo, de ficar ansioso porque está com um problema que não consegue resolver, você está botando isso à frente de Deus. Você entende o que eu estou falando? Você entende o porquê, o que é dar mais valor ao dinheiro do que a Ele? Se você consegue esse dinheiro, amém, vai lá e conquiste, pegue ele e resolva o teu problema. Mas se você não conseguiu aquele dinheiro, existem pessoas tirando a própria vida porque não consegue resolver um problema. Ou seja, está colocando isso à frente de Deus. Está com muita dívida, se joga do prédio de 10 andares, 15 andares para mais. É triste isso. Porque uma pessoa muitas vezes jovem, saudável, uma pessoa que tinha uma vida linda pela frente, se desesperou, não conseguiu esperar, não conseguiu, entrou em depressão. A depressão, ela é uma doença, sim. Só que muitas pessoas iniciam com uma ansiedade muito grande, e aí por não conseguir os seus objetivos, entram em depressão. Muitas vezes, se você confiar no Senhor, entender que Ele vai cuidar de você, você está fazendo tudo. Eu estou correndo atrás, você está vendo, Deus, eu estou estudando, eu estou buscando, eu estou sendo um bom funcionário, ou um bom chefe, ou um bom empresário, eu estou fazendo tudo, mas não está dando. Neste momento que você tem que confiar que Ele vai vir por você. Entendeu como é diferente quando você põe Deus à frente e quando você põe o dinheiro à frente? Então, quando você busca Deus em oração e você procura manter a oração ali constantemente, o Espírito Santo te ensina isso. E aí Ele consegue fazer com que você entenda e Ele consegue além. Ele consegue te convencer que você é dependente
de Deus. E aí nessa hora você descansa. Você consegue descansar. Porque você vai ver que você tem um Deus maravilhoso que vai cuidar daquele problema. E a tua fé vai mover o coração de Deus. E vai fazer com que ele se levante por você e te ajude a resolver aquilo. Porque você entregou, então ele não vai te decepcionar. Porque em Mateus 6,21 a palavra do Senhor ela fala: aonde tiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. E aí a minha pergunta para você hoje é: onde é que está o teu coração? Eu já vi pessoas falando sobre pessoas ricas, que têm muito dinheiro, mulheres que às vezes nem precisam trabalhar, tem um marido que sustenta, que tem uma condição boa e aí ela pode viver uma vida boa, viajar, ela pode comprar tudo o que ela quer e aquela mulher fica em depressão. Homem que tem uma vida estável, tem uma vida muito boa financeiramente falando, tem carro de luxo e entra em depressão. E aí algumas pessoas falam: como que pode? Ele tem tudo isso, pode viajar, pode comprar, pode gastar, pode... E tá em depressão. Porque algumas pessoas que não têm aquilo, não têm aquele dinheiro, acham que se tiver dinheiro a vida dela será perfeita. Então é por isso que busca tanto por dinheiro. Só que na verdade nunca vai conseguir essa perfeição que tanto deseja. Por quê? Porque na verdade quem nos completa 100% é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso que essas pessoas, mesmo com muito dinheiro, mesmo com uma vida que muitos sonham em ter, ainda se sentem vazias, ainda sentem que algo está faltando. E esse algo é o Espírito de Deus. Essa pessoa está precisando ser cheia de Deus, ser cheia do Espírito de Deus, porque ele fala que quem bebe da água que ele dá não volta mais a ter sede. Porque ele realmente entra na nossa vida, ele nos completa. E aí ele nos ajuda no momento de tristeza, no momento de alegria ele está lá presente, no momento de dúvida ele está lá também para nos ajudar. O Espírito Santo foi enviado para nos consolar. Em um momento de tristeza ele vai nos consolar. Ele vai também nos convencer do que nós tivermos que ser convencidos. Ele vai nos mostrar e vai nos dizer em qual situação a gente deve fazer isso, em qual situação a gente deve fazer aquilo. Mas ele não vai só dizer, um amigo só diz. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele não só diz, como ele muda o que está dentro de você. Ele muda a tua forma de ver, de enxergar. E aí você consegue se sentir completo, independentemente de você ser rico ou não, de você já ter alcançado os seus objetivos financeiros ou não. Mas você vai entender que principalmente para ele, a tua salvação estará sempre em primeiro lugar, não o que você quer buscar aqui na terra. Então cuidado para não deixar ele para trás, para tentar conseguir os seus objetivos aqui na terra, porque você vai perder em algum momento da sua vida. E algumas pessoas acham que é o dinheiro. Ah, aquela pessoa ali é crente, mas não é abençoado. Não é abençoado? Ou não tem uma vida financeira que você queria que ela tivesse? Que você acha que se ela tivesse, ela seria abençoada? Porque você acha que o dinheiro é a bênção, mas não. Aquela pessoa muitas vezes tinha um vício, hoje não tem mais. Aquela pessoa dormia chorando, hoje ela não dorme mais. Aquela pessoa se sentia vazia, hoje ela não se sente mais. Então Deus mudou sim a vida dela. Deus abençoou sim a vida dela. Não abençoou financeiramente, talvez ainda, mas já abençoou muito a vida dela. Ela já teve uma mudança de vida muito grande, mas você, com foco no dinheiro, não consegue perceber. Vendo a preocupação do Senhor, a preocupação do Senhor, ela nunca vai ser com as coisas terrenas. Ela vai sempre ser com as coisas espirituais. Então, busque através da oração. Busque o Espírito Santo. Não busque por mais nada. A palavra do Senhor, ela fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que eu acabei de falar agora, que se trata da vida financeira, roupa, calçado, o que vai vestir, o que vai comer, aonde vai morar. Ele vai acrescentar tudo que você precisar, mas o que ele pede é que você busque primeiro o reino dele. Então, busque, se encha do Espírito Santo, porque se o Senhor tiver que voltar hoje para você, se a tua vida só for até hoje, só até amanhã, você vai ter uma recompensa muito maior. Você vai para um lugar muito lindo, um lugar onde vai ser eterno, onde o ladrão não vai te roubar, onde não vai ter traça para roer o que você tem,
aonde você vai literalmente receber de volta tudo aquilo que você fez de bom aqui na terra. Você não foi ambicioso, você não foi avarento, você procurou ajudar as pessoas da melhor forma que você pôde, sempre olhando o que vinha depois. Ah, mas aqui tá difícil, mas o que vem depois? Ah, mas aqui eu não estou conquistando tudo que eu quero, meu Deus, mas o que vem depois? Olha meu carro, eu preciso trocar, eu quero trocar o meu carro, mas o que vem depois? O seu desespero, ele será diminuído, ele será controlado quando você entender que o foco do Senhor Deus não é aqui, é o que vem depois, é a tua salvação. Que foi por ela, inclusive, que Jesus veio e deu a vida dele, foi por ela, inclusive, que ele sofreu tanto naquela cruz do Calvário e morreu. Foi para que você tivesse vida e vida eterna, que é o que ele tem realmente para a sua vida. Então, nesse vídeo de hoje, do lado aqui, a oração, ela traz intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais íntimo você fica de Deus. Mais íntimo você fica do Espírito Santo. E começa a ouvir a tua voz de forma mais clara e ser mais objetivo em suas decisões. Afasta Satanás e afasta o sucesso de suas investidas. Ele vai tentar contra a sua vida, porém o Espírito Santo já te alertou. Você não vai cometer aquele erro que ele queria que você cometesse, porque futuramente ele queria que você colhesse algo ruim. Você não vai colher, porque você não o cometeu. A oração, ela traz vitória. Você começa a entender através da oração a diferença entre guerra espiritual e guerra carnal. E você começa a entender quando é o inimigo lutando contra a sua vida através de uma outra vida. E aí você não se levanta mais, e sim dobra os seus joelhos e Deus se levanta contra aquele demônio que está se levantando para tirar a sua paz. E com a oração podemos vencer as tentações. Através da oração a gente consegue ficar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e consegue fugir da aparência do mal e vencer as tentações. Portanto, não colher frutos ruins lá na frente, porque a tentação ela veio para nos destruir. Com a oração, você aprende o que realmente Deus quer para a tua vida e começa a dar valor verdadeiramente para as coisas espirituais e não dá tanto valor assim para as coisas materiais. Você começa a dar valor para as coisas mais importantes da vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que você tenha um momento de oração, se aproxime dele, fique íntimo verdadeiramente dele e pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e me ajudar compartilhando com seus amigos, ajudando eles também, ajudando familiares, porque eles também precisam ouvir a palavra de Deus. Me ajude, pois sozinha eu não vou a lugar nenhum. Eu conto com vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.